Existem alguns remédios super comuns, muito consumidos, que podem aumentar o risco de infarto e AVC. Alguns deles foram receitados para você por um médico quando você estava precisando, no momento de dor. Outros você compra na farmácia sem nem precisar de receita médica e eles podem ser muito prejudiciais para a saúde. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você quais são os 5 principais que você precisa prestar atenção e ter cuidado. Fica até o final que você não vai querer perder. Esses remédios precisam ser utilizados com atenção especial por quem é idoso. Eu vou te explicar aqui porque antes de começar com o primeiro, eu quero te perguntar se você usa algum remédio diariamente. Esse remédio você comprou sem precisar de receita, porque às vezes alguns são até de venda livre na farmácia. Foi um remédio passado por um médico. Conta pra mim qual é o remédio, eu vou adorar ver o seu comentário. Primeiro remédio da nossa lista são os descongestionantes nasais, os antigripais. Parecem remédios muito inofensivos, porque como eu te falei, eles nem precisam de receita médica, né? Eles podem ser em gotas para você pingar no nariz, podem ser comprimidos para gripe com pseudoefedrina ou fenilefrina, e o mecanismo deles é que eles têm princípios ativos que estimulam a vasoconstrição, ou seja, que o vaso fique mais fechadinho, justamente para desentupir o nariz, para passar mais ar, naquela sensação de nariz entupido, cabeça pesada que a gripe dá. O problema é que o efeito desses remédios, infelizmente, não é localizado. Esse remédio, ele contrai as veias e as artérias do corpo inteiro, então ele pode causar um risco cardiovascular, ele pode causar picos súbitos e perigosos de pressão arterial, sobrecarrega o músculo cardíaco em muitas pessoas e pode disparar arritmias ou até mesmo causar um AVC em pessoas com mais fragilidade. Esses remédios podem ser utilizados caso você tenha tido uma indicação do médico. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo e que você utilize, claro, com começo, meio e fim, né? Quando o médico faz a prescrição do remédio, ele imagina que você vai usar naquele período de crise por um determinado tempo. Existem alternativas eficazes e seguras que você pode fazer para manter o seu nariz mais desentupido. Eu tenho um vídeo recente que eu fiz de por que meu nariz entope quando eu deito, que fala inclusive da alimentação, como ela pode impactar. E lembra que as lavagens nasais com soro fisiológico ou colocar aqueles sprays de soro podem te ajudar bastante. Então dá uma olhadinha no vídeo complementar também. Outro detalhe com relação ao descongestionante nasal de gota é que muitas pessoas também usam errado, né? Muitas pessoas usam várias vezes por dia, colocam uma quantidade super grande, não desentupiu agora, bota mais, bota mais, bota mais. Então cuidado principalmente com a dose também. Segundo remédio da nossa lista são os anti-inflamatórios. E são remédios que muitas vezes você também não precisa de receita para comprar. Ibuprofeno, diclofenaco, nimesulina, naproxeno. Muitas pessoas tomam esses remédios para dor de cabeça, para cólica, para dor muscular, dor nas costas, dor na perna. Principalmente quando a pessoa tem mais idade, começa a ficar com mais dores, vai na farmácia, pega um anti-inflamatório e começa a tomar por conta própria. Eles agem bloqueando a síntese de prostaglandinas, que são as substâncias vasodilatadoras que protegem os rins e as artérias. Então, sem prostaglandinas, o tromboxano vai predominar, tornando as plaquetas do nosso sangue mais adesivas e o sangue pode ficar mais propenso a formar coágulos perigosos. Então, sim, você tomar ele por um longo período de tempo, sem acompanhamento, sem nenhum tipo de causa também, de investigação da causa dessa dor, dessa inflamação, né, faz com que você fique tomando só para mascarar essa dor e essa inflamação, pode levar a um risco de problema cardiovascular e problema renal. Você pode ficar com uma elevação sustentada, recorrente da pressão arterial, retenção de líquido, sobrecarga e lesão renal, aumento muito grande no risco de infarto. Então existem alternativas para você manejar essa dor. Para dores mais leves, a medicina, os médicos normalmente indicam outras substâncias, como por exemplo o paracetamol, que é seguro para o coração, respeitando sempre o limite diário. Se você tiver na dúvida se você deve ou não, pode ou não tomar paracetamol e qual a quantidade, qual a dose e horário, fala com o seu médico. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Ou existem também as opções de pomadas, né? Se for um problema muscular, um problema localizado no quadril, na perna, no braço, no ombro. Existem pomadas e géis tópicos que o seu médico pode te passar que são localizados, aí não absorve tanto assim a nível sistêmico. Lembra também que existem muitos alimentos anti-inflamatórios naturais, como a cúrcuma, como o gengibre, o ômega 3, que vão ajudar bastante, além, claro, de uma fisioterapia orientada que pode te ajudar. Se você está gostando do vídeo, eu te convido a conhecer os meus desafios de 10 dias. Inclusive, eu tenho um desafio para ajudar a diminuir a inflamação,
mas também um para ajudar a controlar o açúcar no sangue, um para emagrecer. Todos eles você recebe diariamente dicas, receitas, todo mundo tá fazendo tamanho, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O terceiro remédio da nossa lista são os corticoides e o uso inadequado da prednisona, dexametasona, betametasona, usado cronicamente para dor, para alergia, pode dar um impacto muito grande no nosso metabolismo. O uso contínuo dos corticoides desregula o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios, ele induz a hiperglicemia, podendo desencadear inclusive diabetes medicamentoso e promove uma retenção muito acentuada de sódio e de água, podendo aumentar o risco cardiovascular, porque ele pode aumentar a pressão arterial, pode dar um ganho de peso acelerado e uma formação acelerada de placas gordurosas nas artérias, na aterosclerose. Então, é muito importante que você nunca comece a tomar o corticoide por conta própria. Por outro lado, se você estava tomando corticoide há algum tempo, você também não pode parar de tomar por conta própria. Você vai ter que ir no médico para ele fazer essa retirada, esse desmame do corticoide. Como o corticoide ele altera muito o metabolismo, altera muito o fluido do sangue, altera muito a pressão, a parada repentina pode causar também uma crise adrenal aguda, um choque, né, que pode levar a uma falência hormonal da secreção desse hormônio tão importante. Então esse desmame tem que ser gradual e feito pelo médico. Na verdade, qualquer medicação que você venha tomando por conta própria de algum tempo, é sempre mais seguro e necessária a consulta médica para fazer essa desprescrição, como a gente chama. Outro grupo de remédio que tem que ter muito cuidado são os chamados tarja preta, né? Aqueles remédios para dormir. Os sedativos mais utilizados podem ser os benzodiazepínicos, né, como clonazepam, rivotril, diazepam, mas também os indutores de sono como o zolpidem, por exemplo. Como eles causam sedação, lentidão motora e perda de equilíbrio, eles podem causar em pessoas mais predispostas, quedas, fraturas graves. Imagina uma pessoa com mais de 60 anos com uma fratura na perna, no quadril, muito complicado, né? O uso crônico deles também está diretamente associado ao aumento da mortalidade geral para eventos cardiovasculares agudos. Então, tem que ter muito cuidado porque ele de fato pode causar um risco aumentado de problemas cardiovasculares, de pressão. O desmame deles também tem que ser feito de forma gradual, supervisionada, para evitar a crise de abstinência, a insônia rebote. Então é claro que você pode fazer o uso de chá de camomila, um chá de valeriana, né, com a orientação do médico, mas lembra sempre que substituir uma coisa pela outra não vai dar certo e você nunca pode fazer isso por conta própria sem a orientação do médico, tá? Então o ideal mesmo é que, mais uma vez, né, para esses remédios você faça uma consulta de desprescrição e às vezes ele consegue te indicar um outro remédio para te ajudar a relaxar, sem você ficar tão dependente desses que são tão complicados. Por último, que parecem bem inofensivos, mas podem causar problemas para você, são os protetores gástricos. Então, omeprazol, pantoprazol, esses remédios, eles são projetados para serem utilizados por poucas semanas, às vezes por um mês ou 2, dependendo do problema de saúde, mas a gente consome meses a fio, anos a fio, décadas. Então, ele pode piorar a acidez gástrica de uma forma muito permanente e essa acidez é muito necessária para absorver nutrientes, para absorção de cálcio, magnésio, vitamina B12, para a própria questão das bactérias que crescem no seu estômago mesmo. O estômago precisa de um pH ácido para matar bactérias nocivas. E se o pH está sempre alto, básico, né? Imagina o que acontece. Então, ele pode gerar um risco cardiovascular oculto porque a falta de magnésio altera o ritmo cardíaco, podendo levar a arritmias. A falta de B12 aumenta os níveis de homocisteína no sangue. E é uma substância mais tóxica, né, que lesa vasos sanguíneos e é um marcador direto de infarto e AVC. Então, o ideal é que você tente manejar o refluxo, a gastrite, sem depender de remédio. Então, fazer refeições menores, mastigar bem, não comer 3 horas antes de deitar, levar a cabeceira da cama em 15 centímetros. Eu tenho uma playlist aqui de gastrite e refluxo com muitas dicas para te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então, o que eu sugiro que você faça agora, se você ficou preocupado com um vídeo? Primeira coisa, pega um papel, faz uma lista dos remédios que você toma diariamente. Que remédio você toma, que hora você toma, quando você começou a tomar, se você se lembrar. Agenda uma consulta com o seu médico de família, né, seu clínico geral ou um especialista, até se for o caso. Leva essa lista e pergunta, doutor, estou tomando esses remédios. Preciso tomar? Não preciso tomar? Como eu faço para parar de tomar, se eu tiver que parar de tomar? E lembra sempre, né, de melhorar a alimentação, estilo de vida, beber bastante água, se movimentar,
fazer atividade física, tudo isso faz com que a tendência que você precise consumir medicação fique bem menor. Me conta aqui embaixo, então, qual remédio mais te assustou? Lembra que esse vídeo aqui é educativo, né? Nunca para de tomar remédio por conta própria, isso pode ser perigoso para você. Compartilha esse vídeo com quem sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar nessa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!